Olá, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Eu sou o reverendo Pedro Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Campo Formoso, na Bahia. E gostaria de fazer uma devocional com os irmãos, baseado no texto de Mateus 18, dos versículos 23 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Graças a Deus por sua palavra. Queridos, a temática principal desse texto aqui é sobre perdoar. Sobre perdoar a quem cometeu alguma falha, alguma falta, algum erro contra nós. Sabemos que é muito difícil perdoar. Já faz parte da nossa natureza resistir a quem nos tem ofendido, a liberar perdão, a perdoar e esquecer as faltas que contra nós acontecem. Isso faz parte da nossa própria natureza, né? A que chamamos de natureza caída, adâmica, porque desde quando o homem pecou, desobedeceu ao Senhor, este atributo de Deus, de perdoar, ele é algo que, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, né, dentro das coisas que são o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que ele não quer está sempre diante dele, nós podemos classificar que o perdão é uma das coisas que deveria fazer e nós não fazemos. Porém, se nós formos olhar a este texto, nós podemos olhar tanto da maneira mais superficial possível, né? Um homem que devia ao seu senhor, nós vemos aqui no versículo 24, devia 10.000 talentos. E depois deste mesmo homem encontra com outro homem que é seu conservo, que lhe deve 100 denários. Olha bem, para nós entendermos, um talento equivale a 6.000 denários. E um denário equivale a um dia de trabalho. É como se aquele último, o conservo, devesse 100 dias de trabalho. Enquanto que este devia ao seu senhor 10.000 talentos, que multiplicando aqui dá 164.000 anos, não é nem dias. Para que ele pagasse o que ele deveria trabalhar 164.000 anos. E nós vemos na história que o seu senhor, a quem ele devia muito, perdoou, mas aquele conservo dele, que devia apenas 100 denários, 100 dias de trabalho, ele não agiu de igual forma, fazendo com que o seu senhor ficasse furioso e o trancasse na prisão. A principal mensagem que esta passagem dá, ela vai além do perdoar, mas de primeira instância nós devemos entender que devemos perdoar mesmo, independente do tamanho da falta que nos foi cometida. Porque se nós formos considerar o que o Senhor Jesus está contando nessa história,
quando o senhor, que era credor de um valor altíssimo de 10.000 talentos, e ele perdoou quando o seu servo rogou por misericórdia, até porque, se nós considerarmos a informação de 164.000 anos de trabalho, ele não conseguiria pagar, nós entendemos que devemos perdoar até aquilo que imaginamos que é a coisa mais imperdoável do mundo. Se alguma pessoa nos fez o maior dos males, se você pensar no pior dos erros que alguém possa ter cometido com você, nós devemos perdoar. Porque assim também nos ensina o Senhor, aqui um pouco antes, em Mateus capítulo 6, na oração chamada Oração do Senhor, Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas ou nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. O problema é este, assim como. Porque se nós formos olhar do ponto de vista espiritual, nós somos muito devedores de Deus. Quanto mais erros, quanto mais pecados nós cometemos diante do Senhor, e Ele assim, por amor, nos perdoou, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E este Senhor, sendo puro e santo, não tendo Ele pecado, Ele carregou por sobre si todos os dividendos, todos os pecados, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, rasgou o escrito de dívida que contra nós havia, de uma vez por todas. E tendo Deus nos perdoado, tendo o Senhor considerado tamanha graça, tamanha bondade em ter nos concedido perdão, quem somos nós para não perdoarmos quem quer que seja e pelo motivo qualquer que seja? Nós somos muito mais devedores ao Senhor. E ai de nós se não perdoarmos. Ai de nós se não abrirmos mão do nosso orgulho do nosso ego e perdoar aquele que nos tem ofendido. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma de suas mensagens, ele diz que aquela pessoa que guarda alguma mágoa, que não perdoa alguém, é como se ela estivesse bebendo todos os dias um pouco de veneno e querendo que a outra pessoa morra. Pois liberte-se. Aproveite esses tempos que nós estamos vivendo quarentenados, enclausurados, confinados dentro de nossas casas, por conta desta pandemia universal, Covid-19, coronavírus, e exerça a mutualidade do perdão familiar. É um absurdo que se pense, como nós temos ouvido falar, que nesses dias tem-se havido mais desavenças, problemas familiares, até o número de divórcios tem aumentado. Como que podemos viver uma vida verdadeiramente cristã se nós não perdoarmos? Pois fica aqui essa mensagem. Assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar ao próximo. Assim como muitas vezes nós não confessamos os nossos pecados a Deus, e ainda assim nós encontramos nele perdão, porque Ele já nos perdoou. De igual forma, nós não devemos contar com que as pessoas venham até os nossos pés, se humilhem para pedir perdão. Eu até posso perdoar se por acaso a pessoa me pedir perdão. Não, nós não devemos considerar isso, mas devemos abrir mão de nosso ego, de nosso orgulho, de nossa natureza pecaminosa e perdoar a todo aquele que porventura esteja guardado em nosso coração com uma lembrança dolorosa. Pois perdoe e passe a lembrar dessa pessoa como também uma outra pessoa que carece não somente do seu perdão, mas também do perdão de Deus. E juntos todos precisamos nos manter unidos e olhar para o alto, dizendo: Senhor, perdoa-nos. E eu quero rogar que o Senhor me perdoe assim como eu perdoo ao próximo. Que esta graça bondosa do perdão esteja no seu coração. Que você possa, a partir de hoje, entender essa mensagem e, sabendo nós que somos muito mais devedores e um valor que não poderíamos pagar, somente o Filho de Deus poderia pagar morrendo por nós numa cruz. Pagou por nós. Um valor incalculável. Nós devemos de igual forma exercer o perdão. Que Deus nos abençoe neste dia. Um forte abraço.